E se a era dos descobrimentos não tivesse começado no mar, mas na mente de um príncipe obcecado pelo horizonte? Hoje revelamos como o infante Dom Henrique mudou o destino de Portugal e do mundo Portugal, início do século XV. O eco da conquista de Ceuta, no ano de 1415, ainda ressoa nas igrejas e nos portos. Na ponta ventosa do Atlântico, o infante observa a linha escura do oceano. Chama-no o navegador, embora quase nunca embarque. O seu verdadeiro navio será uma teia de pilotos, cartógrafos, cosmógrafos, armadores e cronistas. Para além do cabo bojador, dizem, termina o mundo. Começam monstros, correntes traiçoeiras e lendas. Dom Henrique quer provas, mapas e rotas. Procura ouro, marfim e especiarias. Mas também notícias do misterioso Preste João e novas almas para a fé. Como administrador da Ordem de Cristo, herdeira dos bens templários, terá meios para financiar partidas sucessivas, aperfeiçoar a caravela e adaptar o astrolábio ao mar. Nesta fronteira entre ciência e ambição, nasce um projeto: transformar a costa africana em caminho, derrubar o muro do medo e abrir Portugal ao século que se anuncia. Vamos entrar no seu laboratório de ventos, correntes e ideias. Henrique nasce em 1394, na cidade do Porto, filho do rei Dom João I e de Filipa de Lencastre, aliança que sela o eixo luso-inglês. Em 1415 participa na tomada de Ceuta, porta do Magrebe para as rotas transsaarianas. O impacto é imediato. A visão de riqueza em ouro, marfim e especiarias acende a ambição. Mas a praça conquistada revela um limite estratégico. Sem controlar o interior africano, o lucro é incerto. Henrique conclui que o acesso direto às fontes passará pelo mar. A partir de 1420 torna-se administrador da Ordem de Cristo, herdeira dos bens templários, o que lhe dá meios legais e estáveis para financiar partidas sucessivas. Fala-se mais tarde numa escola de Sagres. Os historiadores preferem Viela como uma corte técnica reunida no Algarve, entre Sagres e Lagos, pilotos, cosmógrafos, cartógrafos, mestres de construção naval. O objetivo é metódico: ultrapassar, etapa a etapa, o cabo bojador, mapear ventos e correntes, aperfeiçoar a caravela e adaptar o astrolábio ao uso marítimo. Movem-no vários impulsos: quebrar monopólios mediterrâneos, encontrar o lendário Preste João, ampliar a fé, estabelecer feitorias costeiras. Nesta confluência de ciência, comércio e poder, o infante formula um projeto atlântico que, em breve, mudará a escala do mundo. Antes de vencer o cabo bojador, o projeto do infante ganha corpo nas ilhas. Em 1418, João Gonçalves Arco e Tristão Vaz descobrem Porto Santo. No ano seguinte, localizam a Madeira. A partir do início da década de 1420, iniciam-se a doação de capitanias, a abertura de levadas e o abate controlado de madeira para plantar cereais. E vinha, na década de 1450, chega a cana-sacarina, com know-how genovês e madeirenses. Funchal transforma-se num entreposto açucareiro que financiará novas partidas. A caravela leve de vela latina e bombolinar amadurece aqui. Costeia-se, testa-se manobra contra o vento. Registra-se o regime dos alísios e contralísios. Mais a noroeste, os Açores entram nos mapas por volta de 1427, atribuídos em fontes posteriores ao piloto Diogo de Silves. O povoamento efetivo avança a partir do final da década de 1430. Sob a órbita do infante, com Gonçalo Velho Cabral na ilha de Santa Maria e depois em São Miguel, as ilhas servem como escola de pilotos, etapa de víveres, criação de gado e observatório de correntes, entre experimentos agrários e ensaios náuticos. Henrique consolida um método: dividir o mar em etapas, fixar pontos de apoio, transformar conhecimento local em cartas úteis. Quando os navios voltam, trazem mais do que produtos, trazem dados. A estratégia atlântica deixa de ser aposta e torna-se sistema. Durante décadas, o cabo bojador foi o fim do mundo dos pilotos ibéricos. Em 1434, sob patrocínio de Dom Henrique, Gil Inizu dobra pela primeira vez e regressa com sinais de vida costeira, quebrando um tabu náutico. No ano seguinte, Afonso Gonçalves Baldaia avança mais ao sul, reconhecendo golfos e enseadas do Saara Atlântico. A estratégia do infante é metódica: viagens curtas, experiência acumulada, cartas corrigidas e nova partida. Entre o início e meados da década de 1440, Nuno
Tristão, Daines Dias e outros capitães estendem o traço português até o Senegal. Em 1445, Daines Dias identifica o promontório verdejante que dará nome ao Cabo Verde, frente à futura península de Dakar. O progresso técnico acompanha o geográfico. Pilotos ensaiam a volta do mar, em vez de lutar contra ventos contrários. Abrem-se ao largo, sobem aos Açores e regressam com os alísios de feição, transformando o Atlântico num circuito previsível. Mas esta inaugura também um corte moral. Em 1441, expedições regressam ao Algarve com os primeiros cativos da costa saariana. Em 1444, Lagos assiste a um grande mercado de escravos. Ouro, marfim e pimenta começam a fluir. Pessoas, também. O projeto científico e comercial de Dom Henrique revela, desde cedo, a ambivalência do seu legado. Cartografia precisa e violência estrutural caminhando lado a lado. À medida que a cartografia se adensa, Dom Henrique transforma avanço em estrutura. No meio da década de 1440, ergue-se a feitoria de Arguim, ao largo do atual litoral da Mauritânia, ponto de troca de ouro, marfim, peles e, cada vez mais, de pessoas escravizadas. A lógica é clara: criar ancoradouros seguros, fixar intermediários, taxar o comércio e garantir retorno financeiro para novas partidas. O sistema de capitanias e contratos com armadores define responsabilidades, riscos e cotas. Quem navega paga o privilégio da rota e a coroa, sob a influência do infante, concentra direitos. A moldura jurídica religiosa consolida-se com bulas papais. Em 1455, a Bula Romanis Pontifex concede ao rei de Portugal privilégios sobre navegação e comércio nas terras descobertas ao sul de Bojador, incluindo o direito de exclusividade de guerra contra infiéis, legitimando de facto o cativeiro. Em 1456, outra bula, Intercetera, reforça tais prerrogativas na Guiné. Este selo espiritual oferece cobertura ideológica ao que é, sobretudo, um projeto econômico e geopolítico. Ao mesmo tempo, as viagens de Alvise Cadamosto, a meados da década de 1450, exploram o rio Gâmbia e o arco do Golfo da Guiné, registrando ventos, marés e povos. Entre cartas mais fiéis, feitorias guardadas e monopólios sancionados. O método Henrique atinge maturidade. Conhecimento, poder e lucro caminham juntos, deixando uma herança técnica duradoura e uma ferida moral que não pode ser ignorada. Nos derradeiros anos, o infante estabiliza o método que moldou desde o início: partidas curtas e cumulativas, atualização constante das cartas e fixação de pontos de apoio. Morre em Sagres em 1460, deixando contratos, rotas e um corpo de conhecimentos que dispensa a sua presença. O navegador quase não navegou, mas patrocinou quem sabia ler ventos e correntes. A caravela menos leve de vela latina, mais tarde combinando pano redondo. A prática da volta do mar e a observação sistemática dos alísios tornam o Atlântico um sistema previsível. A Madeira e os Açores afirmam-se como bases logísticas e econômicas. Arguim funciona como laboratório de feitoria. Depois dele, a máquina que ajudou a montar acelera. Em 1488, Bartolomeu Dias dobra o cabo da Boa Esperança, provando a passagem para o Índico. Entre 1497 e 1499, Vasco da Gama chega a Calecut, abrindo a rota oceânica para as especiarias. Tudo se apoia na cartografia, na experiência de pilotos e no capital institucional que Henrique consolidou. Mas o legado tem sombra: a captura e o tráfico de pessoas, já presentes desde a década de 1440. Expandem-se pelo Atlântico, envolvendo a costa ocidental africana, Cabo Verde e mais tarde São Tomé. O seu nome ficará ligado ao impulso científico e à violência estrutural do sistema que ajudou a criar. Entre mito e arquivo permanece a pergunta: até que ponto o progresso técnico pode ser separado do preço humano que o sustenta? O infante de Henrique não inaugurou apenas rotas, inaugurou um método, reuniu saberes dispersos, disciplinou a experiência dos pilotos, transformou medo em cartografia e incerteza em sistema. Sob a sua influência, a costa africana deixou de ser margem de lendas para se tornar mapa de ventos, correntes e escalas, e as ilhas atlânticas. De pontos perdidos, passaram a laboratórios de navegação e colonização. No entanto, o mesmo impulso que afinou a caravela e a volta do mar alimentou feitorias,
monopólios e o cativeiro de milhares de pessoas. Esta ambivalência é inescapável. O progresso técnico e a expansão do mundo vieram acompanhados de uma violência duradoura. Ao olhar para Sagres e Lagos, vemos o berço de uma era global. Ao olhar para Arguim e Lagos do Algarve, vemos a sua ferida. Talvez a verdadeira herança de Dom Henrique esteja na responsabilidade que nos impõe conhecer sem mitificar, reconhecer sem negar, pesar ganhos e perdas com a lucidez de quem sabe que cada carta marítima tem margens. A pergunta que fica para o espectador é simples e exigente. Que futuro queremos construir com a ciência e o poder que herdamos? O oceano continua aberto menos, mas o rumo, agora, é nosso.